Bom dia, estamos aqui iniciando nossa programação do Café com Fé, nesta manhã abençoada, dizendo a você sobre a importância das tradições. Nós moramos numa cidade que tem algumas tradições, e cultivadas e guardadas à risca por gerações. E na Bíblia também se fala de tradição. Uma das tradições que nós encontramos na Bíblia é a casa dos Recabitas. Recabe é o pai dos Recabitas, e aí o seu filho Jonadab. Jonadab foi um homem que serviu um dos grandes reis de Israel chamado Jeú. E ele começa uma linhagem que passa de geração para geração. Ele montou na sua família, 3 coisas eram tremendamente observadas e levadas à risca. Eles não beberiam vinho, eles não morariam em casas edificadas e eles não plantariam nada. Eles iam viver exclusivamente de negócios. Então eles não tinham agricultura, eles não tinham casas edificadas e eles não bebiam vinho. E isso foi passando por gerações e gerações. 200 anos após a morte de Jonadab, os Recabitas vêm morar perto de Jerusalém. Eles eram nômades. E Jerusalém estava enfrentando uma dificuldade com um cativeiro e eles vêm morar ali perto de Jerusalém. E um dia, Deus fala com o profeta Jeremias. Quem é o profeta Jeremias? Jeremias é o profeta do templo. É aquele homem que pastoreou a igreja no tempo do cativeiro, na cidade de Jerusalém, e é chamado de profeta chorão, o pastor do templo. O pastor considerado por todos como um homem correto que anda na presença de Deus e que é fiel. E Deus fala com Jeremias e diz a ele: vá até a casa dos Recabitas. E você traz os Recabitas para passear aqui no templo e conhecer. E aí você leva em uma das salas e serve a eles vinho, que os Recabitas possam ser bem tratados com taças cheias de vinho. E Jeremias fez. Um homem acostumado a ouvir a voz de Deus, um homem acostumado a saber quando Deus é quem falava com ele, ele vai até a casa dos Recabitas e os convida. E eles vêm. Você imagina você fazer um tour no Vaticano com o próprio Papa? Você ir até o centro de convenções da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui pertinho em Serra Negra, e o pastor Rocco levar você para conhecer o centro próprio, pastor presidente. Então, Jeremias estava dando a honra aos Recabitas. E aí eles vão até a sala. Quando eles chegam na sala, todos sentam, uns 10, 8 líderes dos Recabitas, e Jeremias fica em pé, pega uma taça cheia de vinho e fala: bebei vinho. Quando ele fala isso, houve o maior clima. Já deu fora? Já disse para alguém, se uma pessoa que está com uma barriguinha um pouco saliente do sexo feminino e perguntou se ela está grávida? É um fora, fica um climão, não fica? Ficou um clima pesado. Os Recabitas olharam para Jeremias e um dos líderes disse assim: nós temos uma aliança que perdura por gerações. Nós não bebemos vinho, nós não plantamos vinha e nada da agricultura, e nós não construímos casas, nós moramos em tendas. E nós não vamos beber vinho aqui hoje, nós vamos guardar a tradição. Jeremias tinha certeza que Deus que havia o orientado a dizer aquilo. E aí vem a conclusão de Deus na vida de Jeremias. Isso está no livro de Jeremias, capítulo 35, do 8 ao 12. No versículo 14, Deus explica o porquê. Deus fala através da boca do profeta assim: eu quero que vocês sejam como os Recabitas, que nunca ouviu falar de Jonadab, que nunca viu Jonadab, que nunca viu Recabe, e guardaram a tradição, e guardaram o voto. E nós, que ouvimos a palavra de Deus todos os dias, temos guardado esta palavra no coração. Temos guardado essa aliança, esse pacto com Deus. Então, meu amigo que me vê nessa manhã, que você possa ouvir a palavra, guardar no seu coração e praticar, porque ela vai produzir efeitos positivos. Guardemos a aliança com a palavra de Deus.
Fique conosco, temos uma programação abençoada nesses 30 minutos para abençoar a sua casa, em nome de Jesus. Olá, eu sou Juliana Sodré, psicóloga, e eu tenho mais uma dica importante para você sobre a ansiedade. Procure praticar exercícios físicos. Os exercícios físicos produzem endorfinas que nos dão a sensação de bem-estar, de prazer, de alegria. Então, use o seu tempo praticando esportes que você gosta, que você ama fazer. Entre em contato com a natureza, faça caminhadas ao ar livre e isso com certeza diminuirá o seu nível de estresse e, consequentemente, a sua ansiedade. Então, procure hoje mesmo algo que você sinta prazer em fazer, mas não fique sedentário. A atividade física vai te proporcionar uma melhor qualidade de vida, uma melhor saúde mental. Até mais! Olá, é com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez e desta vez para tratar um assunto que vai edificar ainda mais a sua vida profissional. E nessa entrevista eu conto com a presença do Alexandre Zídio. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Marcela. Tudo jóia. Bruna Estefa Flores, tudo bem? São a minha irmã, com muita alegria. E nós estamos aqui com o Alexandre, que representa um dos líderes do empreendedores da nossa igreja sede. Em todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã, é realizada uma reunião do trabalhador. E eu gostaria de saber, Alexandre, qual que é a importância dessa reunião? Verdade, Bruna. O pastor Toninho teve uma visão de realmente começar toda segunda-feira criar essa reunião do trabalhador, juntamente com a reunião do empreendedor. E de fato tem uma importância muito grande para todos os trabalhadores e todos os empreendedores participarem dessa reunião. Porque nós sabemos que nós precisamos de fato depender de Deus a todo momento. Mas muitas das vezes nós vamos estar trazendo dicas importantes para que o trabalhador também ele possa se desenvolver. O que dica mais, como ele ter uma atitude diferente, para não somente ele no dia a dia depender do conhecimento dele, mas também a gente vai estar trazendo informações importantes que vai agregar na vida dele. E ele, como ele vai estar debaixo da bênção do Senhor, nós vamos trazer dicas para que ele seja um profissional melhor, para que ele seja um empreendedor melhor e se dê bem na vida. Você quer ver um exemplo muito importante? Nós precisamos de fato estar sempre aliado com a nossa fé, com as nossas atitudes. Sim. Eu, quando na minha infância, quando eu comecei minha jornada como trabalhador, eu tinha muita dificuldade, eu tinha medo, né? Medo de enfrentar um novo, medo de enfrentar um novo desafio e às vezes acreditava que eu não era capaz, que eu não era merecedor. Até que um dia eu procurei meu pastor e ele abriu para mim 1 Coríntios 10:13 e que lá diz: não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentado além das suas forças. E quando eu aprendi essa palavra, eu comecei a entender que a parte de Deus ele já estava fazendo. Então, para tudo que eu fosse enfrentar na vida, caberia a mim, as minhas atitudes que iriam definir se eu ia ter sucesso ou não em todas as jornadas que eu ia fazer. Porque Deus jamais vai permitiria que eu ou você passe por uma situação que você de fato não seja capaz de suportar. Então, para quem cabe? Cabe a mim, cabe a você ouvinte, cabe a você que está nos assistindo, a ter uma atitude e ser vencedor a todo momento, continuar seguindo sem desanimar. Então esse é o grande trabalho que nós vamos estar fazendo também, vamos estar fazendo orações todas as semanas, ungindo a mão dos trabalhadores, a carteira de trabalho, o cartão de visita do trabalhor, para que de fato ele tenha uma semana abençoada, para que ele seja bem-aventurado naquela semana, tanto como empregado como trabalhador. Esse vai ser o nosso objetivo. Vamos toda semana trazer sempre uma pessoa diferente para trazer uma mensagem motivadora, uma mensagem abençoadora, para que de fato ele tenha a vida transformada naquela semana e todas as outras semanas, porque o culto vai participar, a reunião vai acontecer todas as semanas, todas as segundas-feiras, às 7 horas da manhã. É uma reunião rápida e objetiva que é das 7 da manhã até às 15 para as 8. Sede, isso. Sim, Marcela, toda segunda-feira na igreja sede quadrangular, na Floriano Peixoto, 1707. E falando um pouquinho disso, me veio à memória assim, ser importante até para as pessoas, principalmente adolescentes, jovens, que ainda não estão no mercado de trabalho, mas que pode
estar participando dessa reunião para receber instruções, que eu acho muito importante isso, né? Para preparar para ser um profissional com excelência. Como você falou, se nós já contamos com a bênção do Senhor, se tivermos as instruções certas, ninguém segura a gente, não é verdade? Marcelo, eu costumo dizer que nós cristãos, nós que estamos debaixo da bênção do Senhor, nós temos que ter sucesso em tudo, em todo momento, né? Só que de nada adianta, às vezes a pessoa fala assim, por que eu vou na igreja, busco a Deus e não tenho sucesso? A Bíblia fala também sobre a respeito da lei da semeadura, né? Tudo que o homem semear, ele vai colher também. Então, muitas das vezes, mesmo você estando ou não estando na igreja, você planta boas sementes. Você planta boas sementes planejando o seu trabalho, planejando a sua profissão, planejando o desenvolver da sua empresa. E é isso também que nós precisamos trazer na igreja, né? Que nós estamos aliando a nossa fé, a nossa crença em Deus, a nossa atitude de manter a fé em Deus. Só que também nós temos que ter uma atitude de fazer a diferença a todo momento, estudar um pouco mais, se necessário for. Então, nessas segundas-feiras, nós estamos trazendo também muitas histórias de empreendedores que deram certo, o que eles fizeram de diferente, porque de fato a gente só aprende com quem já fez. Eu costumo dizer que se eu não estou tendo o resultado que eu gostaria que tivesse, é porque tem algo que eu não aprendi ainda, eu preciso aprender. Né? Quando você de fato está tendo um resultado maravilhoso, um resultado, uma bem-aventurança no teu trabalho, nos seus negócios, então de fato você precisa ensinar mais. Mas se eu não estou tendo um resultado, eu preciso aprender de fato com quem já fez, com quem já está sabendo fazer. E muitas das vezes eu preciso de uma motivação, né? Eu preciso de uma motivação e muitas das vezes a motivação, Bruna, é eu vendo alguém que já fez, alguém que já conquistou aquilo que eu estou pretendendo conquistar. E isso faz com que a gente fique mais motivado, acredite mais no nosso potencial, porque nós temos uma crença de não merecimento, uma crença de incapacidade, né? E isso todos nós temos a todo momento, dado o nosso histórico familiar, dado de onde a gente veio. Então isso todo mundo tem essa situação. Só que quando eu alio a minha fé com as atitudes que eu vou estar aprendendo nessa reunião do trabalhador, eu de fato vou fazer a diferença. Fiquem conosco que daqui a pouquinho a gente já volta. Não perca, porque o melhor ainda está por vir, viu? Você que acompanha o Café com Fé da Igreja do Evangelho Quadrangular vai receber hoje uma dica sobre carreira. É muito importante dentro das organizações de grande, pequeno ou médio porte você ser um bom ouvinte. Você sabia que a escuta ela pode ser intencional? Você ter o desejo, a vontade, a intenção de ouvir uma outra pessoa? Geralmente, nós não somos bons ouvintes, nós simplesmente estamos aguardando a nossa vez de falar. E a escuta ela é importante porque dentro de uma escuta atenta, estruturada, você consegue perceber os motivos, os significados e elaborar uma pergunta que gere movimento na vida das pessoas. As empresas hoje estão observando as pessoas que conseguem ouvir. Nós usamos na escuta atenta a regra de Pareto. 80% se ouve, 20% se pergunta. Estamos de volta com o Alexandre Zidi, com a Marcela, e dando continuidade a esse nosso bate-papo, eu queria saber, Alexandre, se você acredita que saber lidar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, pode nos ajudar como trabalhador e como dono de uma empresa mesmo? Bruno, muito boa pergunta. A Bíblia diz, se eu não me engano, em Provérbios, que diz assim: como tu pensas, tu és. E a gente tem aprendido que os neurocientistas já chegaram à conclusão que todo pensamento ele gera um sentimento. Todo sentimento ele gera um comportamento. Então, se pensamento gera sentimento, que gera comportamento, de fato o que eu penso nesse momento, mesmo contra a minha vontade, influencia sim nas minhas tomadas de decisões. Então, por isso que quando eu busco a Deus, eu estou com a frequência assim, um momento de comunhão com Deus, e de fato eu tenho que vigiar meus pensamentos, né? Todo momento. Eu não posso ter pensamentos só negativos, porque quando eu tenho pensamentos só negativos, independente de eu estar vivendo um momento difícil, eu vou ter comportamentos negativos também,
né? E o comportamento negativo para um trabalhador, isso faz com que ele caia a produtividade dele, ele não seja bem, não renda tão bem quanto ele poderia estar rendendo se ele tivesse com o pensamento dele positivo, com o comportamento dele mais otimista. O empresário é a mesma coisa, o empreendedor. Você imagina um empreendedor que tem que pensar a todo momento no negócio, tem que a todo momento buscar novas soluções. Se todo momento ele tiver com um pensamento negativo, um pensamento que vai atrapalhar as tomadas de decisões dele. Então, de fato, quando eu estou buscando ao Senhor na igreja, a gente tem que se policiar bastante com relação ao que tipo de pensamento que eu estou buscando, né? Por isso que se eu estou em comunhão com Deus a todo momento, eu de fato vou ter pensamentos bons, independente do cenário que eu estou vivendo. E o fato de eu ter pensamentos bons, ter comportamentos bons, isso certamente vai influenciar nos meus negócios, vai influenciar nos meus relacionamentos, tanto com o empregado como meus pares. Então isso faz toda a diferença. Já está provado que a maioria, você falou um pouquinho das emoções, já está provado pelos neurocientistas, fala-se muito na inteligência emocional, que quase 80% do nosso sucesso ele não está muito relacionado ao nosso QI, e mais o nosso QI, que é como eu lido com minhas emoções, como eu controlo as minhas emoções. Então assim, eu posso estar diante de um problema muito grande e eu posso também não controlar minhas emoções e me render diante daquela situação, como eu posso também ter um comportamento diferente, falar assim, ter aquela calma, tentar achar a solução de uma maneira mais calma, sem ficar muito estressado. Então, com certeza, o resultado dessa segunda pessoa vai ser muito melhor do que a primeira que ficou desesperada, né? Então, de fato, nós precisamos ter um autocontrole, sim, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Isso, de fato, também a gente vai estar trazendo essas informações no culto do trabalhador, todas as segundas-feiras. Então, assim, de fato, para o trabalhador, para o empreendedor, aprender um pouco mais e ter, sim, um relacionamento melhor com Deus, e vai conseguir, sim, controlar, ter uma atitude diferente e vai ter, de fato, uma semana mais abençoada do que está tendo. Graças a Deus. E é certo também que a crise, o desemprego, está presente em nosso meio, né? A gente está presente no Brasil, no mundo. E o que nós podemos fazer para reverter a situação? Para empreendedores que estão enfrentando essa crise, pessoas que estão enfrentando desemprego. Às vezes você está ouvindo este programa e está desempregado e fala assim, como é que eu posso fazer para transformar essa situação da minha vida? Muito boa pergunta, Marcela. Diante de Deus, eu tenho aprendido que a maioria das lutas que a gente passa, quando você tem uma fé firmada no Senhor Jesus, as lutas a gente tem que começar a entender que elas servem para duas coisas: ou para me corrigir, ou para me promover, né? Então, quando as lutas a gente passa, que às vezes um desemprego, a pessoa se depara com um desemprego, então ela fica naquele desespero, de certa forma ele tem que sair da zona de conforto. O pastor Toninho sempre fala na igreja que a vaquinha dele foi pro brejo, né? E aí cabe a pessoa que passou por isso tomar uma decisão. Eu posso escolher ficar sentado, chorando, se lamentando, ou eu posso de fato escolher e falar assim, eu preciso fazer alguma coisa diferente, fazer uma coisa que vai mudar a minha história. E eu conheço muitos empreendedores, a maioria dos empreendedores que eu conheço, se você começar a escutar a história dele, ele virou empreendedor, a maioria, uma grande parte, por conta de uma dificuldade que ele teve. Então, ele naquele momento lá atrás, ele escolheu não ficar se lamentando e buscar uma solução, e ele até então virou um empreendedor. Você nunca vai conhecer uma pessoa de sucesso que não tenha passado por grandes dificuldades, que não tenha que ter feito grandes escolhas que mudassem a vida dele. Então, assim, nós estamos sujeitos, todos nós estamos sujeitos a isso, até porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Então, o que vai definir se eu vou ter sucesso ou não é como eu vou deparar com as situações que eu estou enfrentando. Será que eu vou me entregar àquela situação? É de focar mais na solução do que de focar no problema. A gente aprende que tudo que você foca acaba expandindo. Então, se você dá foco somente importância ao problema, o problema vai aumentar. Agora, se eu busco caminhos, soluções, eu de fato vou achar novos caminhos. E não é tão simples assim, é fácil falar, doutora. Então, assim, quando você se depara com um problema, você vai tentando corrigir ele e às vezes demora bastante tempo para você achar a solução. Só que nesse percurso você aprendeu muito, né? Então, assim, você pode ver as pessoas de sucesso, elas sempre vão ser persistentes, como nós falamos no começo do programa, né, com a Bruna. A pessoa que é persistente, realmente ela vai colher resultados diferentes. Então nós gostaríamos de agradecer a sua presença, Alexandre, por essas dicas maravilhosas que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Tem muita coisa ainda para acontecer e fica aqui o nosso convite
Toda segunda-feira, das 7 às 10 para as 8 no máximo, a nossa reunião, a Bênção do Trabalhador. Venha fazer parte, lá será ungida a sua carteira de trabalho, o seu cartão ponto, tudo que você tem direito. Traga o seu crachá, traga a sua carteira, traga aquilo que o seu instrumento de trabalho, porque lá será apresentado ao Senhor e com essas dicas e outras que virão, não tem como você dar errado. Então, muito obrigada, Alexandre, pela presença. Bruna, muito obrigada. Foi uma honra estar aqui, Alexandre, te admiro muito. Agradeço. Que Deus continue abençoando vocês, essa nova reunião. E não se esqueça também de convidar alguém, convide seus amigos do seu trabalho, da sua empresa, para estar recebendo essa bênção junto com a gente. Um grande abraço, continue aqui nesse canal que ainda tem muita coisa boa. Fiquem com Deus e até uma próxima. Olá pessoal, eu sou a Cláudia, fisioterapeuta, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que está muito em moda, muito falado hoje em dia, que é a fibromialgia. Primeiro, é uma doença muito difícil de ser diagnosticada, porque tem muitos componentes psicológicos envolvendo ela. Mas assim, normalmente ela é descrita pelo paciente como uma dor generalizada da cabeça aos pés. Eu tenho uma boa notícia, a massoterapia, que é feita por profissionais de fisioterapia, pode aliviar muitos sintomas da fibromialgia, porque o relaxamento e a manipulação dos músculos desenvolvem endorfinas que são analgésicos naturais. Lembre sempre, mente quieta, coluna ereta e coração tranquilo. Bom dia! E a dica de hoje é a respeito de imunidade. Vários sintomas como ansiedade, transtornos alimentares, compulsão, eles vêm a partir da manhã, porque você não consegue levantar com o pH controlado. O pH do teu sangue, ele vai beneficiar várias situações, como por exemplo, manter a sua imunidade ok. E como fazer isso? Crie o hábito de todos os dias pela manhã tomar 200 ml de água, suco de um limão e 10 gotas de própolis verde. Essa mistura vai blindar a sua imunidade, vai ser um pouco de antioxidante, vai melhorar todo o seu sistema neurológico e também melhorar o seu intestino, que vai também estar ajudando a melhorar a sua imunidade. O seu intestino, ele está associado sempre ao seu bem-estar. Obrigada, bom dia! Olá, eu sou o Adriano Clemente e hoje vou te dar uma dica de viagem. A cidade de hoje é a cidade de Maceió, capital do nosso estado Alagoas, com 202 anos de idade e 1 milhão de habitantes. Maceió é conhecido como a cidade sorriso, a cidade das águas, logicamente porque lá tem muitas praias para você visitar. Entre as praias de destaque vai Ponta Verde, Carro Quebrado, a Praia Azul maravilhosa do Francês, a Praia Verde exuberante do Gunga e o Caribe brasileiro, que nada mais é do que Maragogi. Você vai se deliciar com essa cidade e com esse mar. E agora vai a dica do Clementão para você: restaurante Huanchaco, uma comida peruana, um restaurante peruano na cidade de Maceió, que é simplesmente maravilhoso. Vale a pena você conferir esse restaurante. Vem com Clementão que você não erra. SED News, informativo semanal da IQSED Piracicaba. Café com Fé, programa de variedades da Quadrangular 7 na TV. Diariamente às 7h30 nos canais 26 e 526 da NET. Acompanhe nossa agenda semanal. Segunda-feira, dia 12 de março. Bênção do Trabalhador às 7 horas. Retire seu informativo mensal e participe de nossa programação esportiva. Terça-feira, 13 de março. Manhã da Bênção às 8h30. Mães que oram pelos filhos às 14 horas. Escola Bíblica Quadrangular às 19h45. Programa Faço Parte do Milagre na Rádio FAD às 20 horas. Quarta-feira, 14 de março. Culto do Milagre em 2 horários, 6h30 e 19h30. Quinta-feira, 15 de março. Tarde da Bênção às 14h30. Projeto Lázaro.
Auxílio a moradores de rua às 16h30 no Galpão Quadrangular. Sexta-feira, 16 de março. Ministério Moriá. Apoio a pessoas com necessidades especiais às 9 horas. Reunião do Clamor com Escola de Oração às 19h30. Quadrangular no hotel às 20 horas no New Life Aparte Hotel. Oração no Monte. Saída às 21h30 em frente à igreja. Sábado, dia 17 de março. Projeto Timóteo. Futebol para as crianças às 9 horas. Programa Faço Parte do Milagre na Rádio Educadora AM às 9 horas. FAD. Jovens e Adolescentes às 19h30. Reunião do Grupo Ancorados às 19h30 no subsolo da IEQ-Sede. Domingo, dia 18 de março. Culto da Família em 3 horários. Às 8 horas, às 10h30 e às 19 horas. Participe de nossas redes sociais. Procure por IEQ-Sede Piracicaba no Instagram, Facebook e YouTube. Chegamos ao fim dessa programação abençoada. Espero que tenha abençoado a sua vida com as palavras, com a entrevista, com as dicas que potencializa a nossa vida espiritual e a nossa vida secular. E agora eu gostaria de orar por você, de abençoar a tua vida em o nome de Jesus. E saiba que a oração pode muito em seus efeitos. E agora Deus vai entrar na sua casa através dessa oração para abençoar a sua vida. Querido Deus e precioso Pai, é no nome de Jesus que nós oramos agora, para abençoar esta pessoa que passou esse tempo conosco, que nos vê na televisão, que nos vê em qualquer canal de rede social. Em nome de Jesus, não importa o momento, a fase, a dificuldade que essa pessoa esteja enfrentando agora, o Senhor é Deus para abençoar e fazer a diferença nessa casa. Toque no cansado, anima aquele que está desanimado, desencorajado, para que ele possa se levantar agora com força e caminhar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Fique nessa casa e abençoe, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele vai me guiar por pastos verdejantes. Amém. Deus te abençoe. Obrigado. Até amanhã. Em nome de Jesus.